Amém, queridos. Graças a Deus que podemos louvar, bendizer ao nome do Senhor. E este é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor e nos alimentarmos. Aos irmãos também que se encontram em casa, Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. Como eu tenho sempre dito, não é o momento de assistirmos ao culto. Nós nunca assistimos a um culto. Nós participamos dele. Mesmo que em casa estejamos diante desta pandemia e distanciamento, nós precisamos estar participando, assim, do culto ao nome do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu farei a leitura dos versículos 13 a 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículos 13 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor. Primeiro aos Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Senhor, fale profundamente aos nossos corações. É a tua palavra que é poderosa e eficaz, que nós acabamos de ler e meditamos. Ela é a fonte da nossa vida. Ela é a regra de fé e prática. Por isso, ó Deus, ilumina-nos com o Teu Espírito Santo. Fale aos nossos corações e nos console por meio dela, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Escrito, se você for olhar este texto, no versículo de número 18, o último, nos diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, são palavras que nós precisamos nos apegar a ela. São palavras que precisamos ser consolados, para que também consolemos aos outros. E eu quero falar nesta noite sobre este título que está aí na sua Bíblia, ou na Bíblia de muitos, que diz a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Meus irmãos, aqui neste texto, Paulo está abrindo as cortinas do futuro e nos mostrando que tem algo excelente para o povo de Deus. O futuro, queridos, não está escuro para Deus e nem para o povo de Deus. E quando falamos de futuro, podemos pensar até mesmo na morte. A morte também não tem a sua última palavra. Meus irmãos, nós não estamos nesta jornada, aqui nesta terra, como crentes no Senhor, cristãos, caminhando para uma escuridão. Nós, pelo contrário, estamos caminhando para a luz. Nós não estamos caminhando para um abismo profundo, mas para a glória de Deus. Não estamos caminhando, queridos, para um destino completamente desconhecido, através do qual ou pelo qual não sabemos onde pisarmos, não sabemos qual o nosso próximo passo, mas nós estamos, queridos, caminhando para um lugar certo, para um maravilhoso lugar que inclusive foi preparado pelo próprio Cristo. E Paulo está aqui então descortinando para estes irmãos, os tessalonicenses, acerca do futuro da vida deles e acerca daquilo que aconteceu a alguns irmãos daquela igreja que também foram mortos, que já morreram, inclusive muitos deles por causa do Evangelho. E a história, querido, caminha então para uma consumação final, que é a vitória de Cristo e a igreja, o povo de Deus. A história não está caminhando, queridos, para
uma consumação final onde a vitória será daquele partido político ou daquele partido político. A história não está caminhando para uma consumação na qual a vitória será daquelas pessoas que um dia ganharam um prêmio Nobel da Paz, ou daquele filósofo que foi reconhecido há milhares de anos atrás, ou nesta própria ocasião, mas a consumação final do mundo se dará, queridos, na vitória de Cristo Jesus e de toda a igreja, o povo de Deus. Este povo é que será vitorioso no último dia. E nós, queridos irmãos, precisamos alimentar nossa esperança em nossos corações. Para isso, nós precisamos aprender, como Paulo mesmo disse aqui, sobre a situação dos mortos e acerca da ressurreição e a segunda vinda de Cristo. E assim, seremos consolados com essa palavra no versículo de número 18 e consolaremos outras pessoas com esta mesma palavra. Então, perceba que há um consolo quando nós entendemos e não ignoramos a situação daqueles que já morreram com Cristo, a situação daqueles que hão de ressuscitar com Cristo e a situação da segunda vinda de Cristo. Estas informações são extremamente importantes para o cristão, porque ela vai nos trazer consolo. Aliás, a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor estão baseados na vinda de Cristo, na consumação do século. Por isso nós temos fé. Por isso nós caminhamos em esperança. Por isso, queridos, há um transbordamento de amor nas nossas vidas. E o princípio está bem claro aí para o apóstolo Paulo no versículo de número 13. Ele nos mostra o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, há um princípio: não devemos nos entristecer como aqueles que não têm esperança. Este é um princípio. E para que nós não caminhemos neste cristianismo de forma triste como os demais, nós precisamos não ser ignorantes com respeito aos que dormem, com respeito à ressurreição e à vinda de Cristo Jesus. A desesperança no coração daqueles que não conhecem a Deus. O mundo, queridos, daquela época dos Tessalonicenses, o mundo da nossa época, estes mundos são desprovidos de esperança. Na verdade, a esperança, ela é uma marca do cristianismo. Nós, queridos, ao olharmos para trás, vemos a cruz de Cristo. Mas nós também olhamos para o futuro, que é a consumação final, que é o resultado, o fim da nossa esperança, a segunda vinda, a ressurreição, a morada eterna com Deus. É isso que enche o nosso coração de esperança. E você pode ter certeza, queridos, que se tirarmos essa esperança dentro do cristianismo, o cristianismo sucumbe, desaparece. E não somente isso, o cristianismo ele sempre foi uma farsa, sempre foi uma mentira. Se nós não acreditarmos, não confiarmos, não termos a esperança da ressurreição e da vinda de Cristo, tudo que nós cantamos aqui hoje à noite, toda a vida que você tem diante de Deus como cristão, toda a história do passado da igreja, a morte de Cristo Jesus, a sua obra, as promessas, as profecias, tudo isso é balela, tudo isso é farsa. A esperança é a marca do cristianismo. Portanto, não pode haver esperança para a humanidade fora de Cristo Jesus. Não há como falar de esperança para as pessoas, a não ser por meio unicamente de Cristo Jesus. A tristeza, queridos, daqueles que não tinham Cristo, a tristeza daqueles que não tinham a palavra, nem as suas promessas, o texto nos mostra que era algo contínua, interminável, que era uma tristeza interminável que não tinha pausa. Aqui a palavra para não vos entristecerdes como os demais, ela está aqui num presente, na sua
colocação verbal, mas mostrando que não apenas um presente, não apenas o hoje, mas ela é, desde há muito tempo, ela continua nos dias de hoje, no caso naqueles dias, e obviamente nos nossos dias, e ela será contínua, a não ser que o Espírito Santo venha sobre aquela pessoa e transforme o seu coração. Então essa tristeza, sem o toque do Espírito, sem a esperança do cristianismo, das suas promessas, da sua palavra, sem essa esperança da ressurreição, esta pessoa vive diariamente, continuamente, interminavelmente triste, porque ela não tem esperança em seu coração. Nesta região de Tessalônica, uma região bem helenizada, e uma região da Grécia, havia em alguns túmulos nas suas lápides escritas: eu não existia, vinha a existir, mas isso não importa. Porque eles não confiavam, eles não tinham esperança de uma vida futura. Mas eles vieram a existir, mas aquilo não tem problema, acabou ali. O túmulo era o fim. Era encontrado facilmente esta frase nos túmulos daquela região da Grécia. Alguns pensadores gregos, filósofos gregos de grande influência naquela região, inclusive, obviamente, aos Tessalonicenses, temos aqui os epicureus, que não acreditavam na eternidade, e eles mesmos que diziam, segundo a palavra de Deus: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Era o hedonismo, vamos aproveitar a vida, porque amanhã nós vamos morrer e acabou tudo. Temos também, queridos, estoicos, que a palavra de Deus também refere-se a eles. Eles diziam o seguinte: enquanto estamos vivos, a morte não existe para nós. Quando a morte aparecer, não mais existiremos. Então você vê que eles são homens sem esperança. Outros filósofos, Ésquilo, uma vez que o homem morre, não há esperança de ressurreição para eles. Diócrito afirmava: há esperança para aqueles que estão vivos, mas para os que morrem, não tem esperança. Outro filósofo chamado Cátalo dizia: quando a nossa luz extinguir, entraremos numa noite perpétua de sombras, trevas, escuridão e incertezas. Aí vem o cristianismo, e vem o apóstolo Paulo, um bom conhecedor, um grande conhecedor da palavra de Deus, iluminado por Deus, e ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Maravilha, que coisa linda. O cristianismo tem esperança. O cristianismo é a única, não uma religião, mas não é um pensamento, não uma filosofia, mas um acontecimento. Porque o cristianismo marca a história do mundo em antes e depois de Cristo. E este Cristo que nasceu, morreu, ressuscitou dentre os mortos e foi ascensão ao céu, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. O cristianismo não é uma filosofia de vida, não é algo comportamental. O cristianismo é um acontecimento vivo, histórico, real. E este acontecimento, todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo têm esperança em seus corações, até mesmo pós-morte. Por isso que Paulo está dizendo: não sejamos ignorantes quanto aos que dormem. Em Efésios, capítulo número 2, versículo 12, Paulo fala assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Queridos, é um desespero total. Você passou por esse momento. Naquele tempo, vocês viviam longe de Deus, das promessas, da aliança. Era um desespero em seu coração. Talvez muitas vezes passou na sua mente: o que será de mim? E se eu morrer hoje? O que vai ser de mim? O que vai ser de mim daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, amanhã? Desespero, falta de esperança. E Paulo está escrevendo, queridos, para este povo de uma cultura grega, onde eles foram tremendamente influenciados por estes pensadores, por estes filósofos,
Então o pensamento desses novos cristãos também era mais ou menos assim. E Paulo, nós sabemos que não teve aquele momento oportuno de fato de ensinar muitas coisas para os tessalonicenses, mas ele esteve ali 3 sábados e devido à perseguição, ele teve que, com a sua equipe pastoral, missionária, ir para a Bereia. Então não teve como ensinar muitas coisas dentro daquela cultura grega, daquele pensamento grego. E Paulo, então, agora ele está ensinando através desta carta muitas coisas que ele gostaria de ter ensinado presencialmente, mas não deu. E ele aqui quer mostrar que há um consolo que aqueles irmãos precisavam compreender diante da perseguição que eles estavam passando, alguns dos seus irmãos sendo mortos, e o pensamento deles assim: e agora, o que será desses irmãos nossos? Será que a morte é como o pensamento de Cátalo? Como o pensamento dos epicureus? Será que o pós-morte é aquilo mesmo que Ésquilo nos falou e nos pregou? E Paulo vem ensinar este povo: não, não é assim não, nada a ver, pode ficar tranquilo, nós temos uma esperança, e é sobre essa esperança que vocês vão caminhar, até o fim da jornada, até a vitória aqui, porque lá tem muito mais, lá tem a glória, a majestade e o poder do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Meus irmãos, então Paulo começa a nos mostrar como obter consolo quanto ao futuro então que nos aguarda. Para que nós tenhamos um consolo diante do futuro que nos aguarda, Paulo está ensinando estes irmãos o seguinte: não sejais ignorantes quanto aos que dormem. Esta é a primeira questão que Paulo coloca. Ou seja, para que você entenda a esperança que está chegando para nós, que nós já temos, mas que ela chegará o seu fim na vinda de Cristo, na ressurreição, enfim, você tem que entender hoje a situação daqueles que já foram. E Paulo vai explicar como é a situação desses, a Bíblia nos explica. Então, em primeiro lugar, queridos, não sejamos ignorantes quanto aos que dormem. Versículo de número 13 nos fala isso. Mas então, Paulo, o que nós precisamos de saber acerca da situação dos mortos para que nós sejamos consolados? Segundo a palavra de Deus, queridos, e alguns outros textos, em primeiro lugar, os mortos não estão inativos, nem inconscientes. Aqui Paulo usa a palavra dormir. Dormir aqui, queridos, não é um estado de repouso inconsciente. Algumas seitas, a adventista, por exemplo, que tem uma doutrina chamada psicopaniquia, essa doutrina afirma que quando a pessoa morre, ela entra num estado de sono profundo, que ela não tem mais consciência absolutamente de nada. E mais, aqueles que morreram sem Cristo, os ímpios, serão aniquilados. Eles não mais existirão, porque, segundo essa doutrina adventista, não existe o inferno. Então, os ímpios serão aniquilados, é o aniquilamento da alma. Mas quando Paulo, em outros lugares, fala sobre o dormir, é uma figura de linguagem, queridos, que nós temos tanto na nossa língua portuguesa, quanto também na linguagem grega. É uma figura chamada eufemismo. E o que é eufemismo? É uma palavra ou expressão que você usa para não causar tanto impacto a uma palavra mais forte. Então Paulo, ao usar assim, aqueles que morreram, aqueles que faleceram, aqueles que foram perseguidos e mortos à espada, isso traz um negócio forte para nós, não é? Quando você avisa alguém: olha, fulano de tal morreu, faleceu, a sua mãe faleceu, não dói? É diferente quando você chega para a pessoa e fala: aquela pessoa, fulano, ela dormiu no Senhor. Isso acalma mais, isso traz mais tranquilidade. E nunca esteve no coração de Paulo, na mente do Paulo, esta doutrina da psicopaniquia, ou seja, o sono profundo da alma. Morrer, querida, é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Agora, o que aqueles que já foram, a situação dos mortos, o que eles estão fazendo lá no céu? Isso traz consolo para a gente, isso traz alegria para a gente. O que esses mortos, aqueles que já passaram por aqui, parentes nossos que morreram em Cristo,
O que eles estão fazendo então lá no céu? Queridos, em segundo lugar, eles estão clamando lá no céu, Apocalipse capítulo 7, versículos 15 a 17. Segundo lugar, queridos, eles estão descansando de suas fatigas lá no céu, Apocalipse 14, 13. Terceiro lugar, eles estão vendo e contemplando, eles estão de frente, eles estão frente a frente o Senhor Jesus Cristo, Apocalipse capítulo de número 22, versículo 4. Eles, queridos, estão trabalhando, servindo ao Senhor a todo momento. Apocalipse 22, versículo 3. Eles estão, queridos, reinando com Cristo eternamente. Apocalipse capítulo de número 20, versículos de 1 a 4. Que coisa maravilhosa. Isso não consola a gente? Consola-nos porque nós podemos ter a plena certeza de que aqueles que foram estão fazendo todas estas coisas no céu, e consola-nos porque o dia em que eu for, o dia que chegar a minha vez, o dia que você pegar a sua senha, você estará também com Deus lá no céu, acontecendo tudo isso naquela vida, a vida de esperança que nos está prometida no reino celestial. Logo, eles não estão inativos, nem inconscientes, mas estão lá, diante da beleza de Deus, glorificando a Deus, servindo a Deus, na presença de Jesus e reinando com Jesus. Eles estão na glória celestial com Deus. Queridos, o que mais devemos saber? Que Deus, mediante Jesus, na segunda vinda de Cristo, os trará em sua companhia. O versículo 14 nos fala: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso não consola, gente? Aquela pessoa que você perdeu, despediu, que sentiu terrível dor no seu coração. Uma mãe, um pai, um filho, pelo amor de Deus, como deve ser doído perder um filho, que Deus tem misericórdia. Deus, querido, trará na companhia de Jesus todos eles. Nós os veremos? Sim, claro, evidentemente os veremos. Nós os reconheceremos? Sim, obviamente. Há uma história que começou, que Jesus escreveu antes da fundação do mundo, e essa história não termina com a morte, ela continua, ela se prolonga a eternidade afora. Nós estaremos todos juntos no céu com o Senhor. Mas Jesus Cristo estará em sua companhia. Onde estão aqueles que morrem no Senhor? Será que na sepultura simplesmente? Não, queridos. Na presença do Senhor Jesus Cristo. Lá no lar do Pai, no lar celestial. Na Jerusalém, a nova Jerusalém celestial. No lar da bem-aventurança. Os que dormem. Para nós hoje dormem. Aqueles que estão lá no céu, trabalhando, servindo, contemplando a face do Senhor, na vinda de Cristo Jesus, eles também voltarão com Cristo Jesus. Segundo lugar, queridos, primeiro nós precisamos de não sermos ignorantes quanto aos que dormem, para recebermos consolo e esperança. Mas em segundo lugar, queridos, devemos também estar convictos da vinda de Cristo e da sua ressurreição. O versículos 14 e 15: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Meus irmãos, nós precisamos então estar convictos da vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar convictos da ressurreição dos mortos. Isso nos consola. Isso nos fortalece. Porque por mais que venhamos a morrer de uma forma trágica, de uma doença, qualquer outro meio, nós temos no nosso coração a esperança da ressurreição, a esperança da eternidade, que moraremos com Jesus, que vai ser num piscar de olhos. Isso nos traz esperança. E esperança, queridos, no nosso coração, no cristão, não é apenas aquela esperança de que Deus, Ele vai pagar as suas contas, de que Deus vai
te dar um carro novo, de que Deus vai te dar uma casa nova. Que esperança boa, mas vazia, passageira, talvez egocêntrica. Deus suprirá as nossas necessidades aqui. Pode ficar tranquilo. Se é para te dar uma casa, Ele vai te dar uma casa. Se é para te dar um carro, Ele vai te dar. Mas o cristão não baseia a sua vida nessas coisas. É por isso que eu vejo hoje muitas pessoas seguindo pastores, pregadores, que vêm falando, simplesmente dando esperança para os problemas particulares, diários e presentes, e esquecem da esperança maior, que é estarmos com Deus lá no céu, e que enquanto aqui estamos aguardando, esperando com grande expectativa o dia da volta de Cristo Jesus e o dia da ressurreição. Queridos, todas as vezes que falarmos da segunda vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo está conectada com a ressurreição. A segunda vinda de Cristo conectada com a ressurreição deve então sempre nos alegrar e trazer esperança, pois não temos motivo algum de nos entristecermos, como os demais que não têm esperança. A pergunta dos Tessalonicenses, se você for ver um contexto maior, é: e se Jesus vier? Como vai ser a vinda dele? E se ele nos pegar desatentos, vamos participar da salvação deles? Nós iremos com ele? Aí Paulo responde no capítulo de número 5, todinho não, até o versículo 11 basicamente. Que respostas lindas que Paulo dá aí para esses irmãos. E Paulo, no geral, está dizendo, então, respondendo a esses irmãos: meus irmãos, nós somos filhos da luz. E como filhos da luz, a volta de Jesus não irá nos pegar de surpresa. Porque nós, como filhos da luz, nós estamos sempre atentos, amando a vinda do Senhor Jesus Cristo. A volta de Jesus não pegará nenhum crente desatento, porque somos filhos dele, filhos da luz. São os crentes, somos eu e você, queridos, que oramos: Maranata, vem Senhor Jesus. Somos eu e você, queridos, através da obra evangelística, missionária, nós apressamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós, queridos, estamos vigiando, aguardando ansiosamente este dia, então não precisamos ficar desesperados. Meus irmãos, você está vigiando, tá? Você está andando em santidade, não está? Você tem orado, ora, Maranata, vem Senhor Jesus, não está? Porque eu estou pregando isso aqui, falando isso aqui, pressupondo que nós somos filhos de Deus, e que você tem esse compromisso mesmo. Senão, queridos, é bom você repensar, entende? Assim, eu sou filho de Deus, eu tenho certeza da minha salvação, Jesus é o Senhor da minha vida, eu tenho certeza da ressurreição dos mortos. Porque eu estou falando isso aqui, mas pressupondo que você está buscando santidade, que você tem compromisso com Deus, que você um dia se arrependeu de seus pecados, entregou completa e perfeitamente sua vida a Ele. Você está clamando, Maranata, vem Senhor Jesus, não está? Eu espero que sim. Creio que sim. Então não há o que desesperarmos quanto à vinda do Senhor. Ela para os crentes não virá de surpresa. Ela virá assim, de uma forma rápida, poderosa, que nós não imaginaremos a velocidade de tudo isso. Mas o fato é que ela não nos pegará de surpresa, porque nós estamos vigiando. Você está com seu azeite. Com certeza, esperando o noivo chegar. Então não podemos vacilar. E Paulo nos mostra, queridos, aqui algo interessante no versículo número 15, que ele fala: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Por palavra do Senhor. Queridos, Paulo está colocando a autoridade da sua palavra, da sua pregação, do seu ensino, como revelação do Senhor. Ele não está baseando naqueles vários filósofos, ele não está baseando no tipo de comportamento, ele não está baseando nas palavras filosóficas da Grécia, daqueles homens orgulhosos, daqueles homens impenitentes, daqueles homens que se portavam como os tais sabedores, sábios daquele século. Paulo está baseando na palavra do Senhor, naquele que tem autoridade sobre a morte e sobre todas as coisas. E ele está falando como palavra do Senhor. Eu quero afirmar isto para vocês: nós, os vivos,
que ficarmos até a vinda do Senhor, ou seja, a vinda do Senhor é certa, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, haverá ressurreição, tanto daqueles que serão encontrados pelo Senhor Jesus Cristo, vivo nessa terra, tanto aqueles que já morreram com o Senhor. Então haverá ressurreição, e isto é palavra do Senhor, não é palavra de homens. Louvado seja o Senhor por isso, porque a ressurreição nos traz esperança. A vinda de Cristo está próxima. E Paulo usa aqui a palavra vinda, no versículo de número 15, a palavra parousia, que é uma palavra conhecida talvez para muitos. E esta palavra, ela teve o seu desenvolvimento também naquela região do grego clássico, que dizia sobre a vinda ou presença de pessoas queridas, ou às vezes também a vinda de um imperador na província. E também, queridos, uma pessoa importante a uma cidade pequena, cuja visita precisava de uma grande preparação. E na linguagem religiosa grega, filosófica, enfim, era a visita de um deus grego na cultura grega e na religião. Aqueles semideuses, aqueles homens que diziam serem deuses, eles então de vez em quando visitavam o povo, e esta era uma palavra também usada por eles. E Paulo pega esta palavra para falar acerca da vinda gloriosa do Senhor. E Paulo então mostra para aqueles irmãos que é a essa cultura que eles haviam sido ensinados, que a ressurreição de Cristo é a garantia também da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. Queridos, você não pode crer que há ressurreição de mortos e ao mesmo tempo acreditar que Jesus ressuscitou. Ou você também não pode simplesmente acreditar que Jesus não ressuscitou e acreditar em ressurreição de mortos. Sem isso, queridos, a nossa crença, o nosso cristianismo, a ressurreição, a vida futura, não teria nenhuma perspectiva de vida e esperança para ninguém. E se não há ressurreição de mortos, nós estamos afirmando então que Cristo está nesse balaio também. Porque se não há ressurreição de mortos, logo Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, e somos tidos por falsas testemunhas do próprio Deus e diante de Deus, porque asseveramos que Deus ressuscitou a Cristo Jesus, quando na verdade então Ele não ressuscitou, se é que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, aqueles que dormiram no Senhor permaneceram nos seus pecados, e sabe lá onde é que eles estão. E Paulo termina dizendo que se a nossa esperança neste mundo se baseia apenas nas coisas deste mundo, apenas aqui, no agora, como esses epicureus pensavam, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E se você que é cristão e tirar as perspectiva de você, da esperança, da vida de Cristo, da ressurreição de Cristo, você será muito mais triste do que o próprio ímpio que nunca acreditou na palavra de Deus. Porque foi dada a você uma esperança, e essa esperança lhe foi tirada, mas essa esperança nunca será tirada, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, Ele é o penhor da nossa salvação, Ele é o selo, Ele é a garantia, como diz Efésios no capítulo de número 1, versículos 11, 12, 13 e 14, Ele é a garantia de que nós no último dia seremos salvos sim. Então não há como ter um retrocesso da nossa esperança dentro do nosso coração. Mas sobre a segunda vinda de Cristo precisamos de saber que os que dormem ressuscitarão primeiro. Versículos de número 16, 15 e 16. Aqui a palavra de Deus nos fala que na volta de Cristo, aqueles que já dormiram com Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos 51 e 52, nos afirmam: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra momento aqui, queridos, seremos todos
no momento é a palavra átomo, que vem a palavra que nós já conhecemos, átomo. E descreve um período muito breve, é uma coisa rápida demais. Esta palavra átomo era usada para se referir ao faiscar de uma estrela, ao piscar de olhos, como Paulo mesmo explica. E vai ser nesse átomo de tempo que tudo isso vai acontecer. Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar e nós vamos junto com eles. Vai ser assim rápido demais. A gente está colocando a segunda vinda aqui em câmera lenta, né? Mas haverá um átomo, haverá um momento rápido, assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim, queridos, tão rapidamente, tão atomicamente será a vinda do grande Deus, o grande Senhor Jesus Cristo. Nós não entendemos muito sobre este momento, porque haverão coisas acontecendo e nós ficamos, mas como é que vai acontecer aquilo, aquilo, e aquele negócio de novo, e aquele... Eu não sei, se você me perguntar, eu não sei não. Mas o fato é que Jesus vai voltar e nós ressuscitaremos com Ele e vai ser rapidinho. Coisa boa, né? Queridos, isso não traz esperança no seu coração, não. Porque se isso não traz esperança no seu coração, você pode ter certeza, você nunca vai ter qualquer tipo de esperança. Mas a esperança de que tudo será rápido demais e o Senhor estará conosco e nós com Ele durante toda a eternidade. Você pode perceber no versículo de número 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, a palavra de autoridade, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. João 5, 28 nos fala, né, que os mortos ressuscitarão. Jesus lá na porta do túmulo de Lázaro, o que ele diz? Vem para fora. E nessa mesma autoridade, Jesus Cristo vai também nos dizer, venham todos, venham para fora, e os sepulcros, e dos sepulcros hão de ressurgir todos aqueles que um dia, que naquela eternidade, estavam dormindo com o Senhor, para terem os seus corpos transformados e glorificados, dada a sua palavra de ordem. A vinda de Jesus, queridos, vai ser um brado de guerra. Jesus Cristo vai matar todos os inimigos, destruir todos os inimigos, a grande Babilônia, o anticristo, o falso profeta, o dragão, a morte e até mesmo os ímpios cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Todos serão destruídos e serão lançados no lago de fogo eterno. Outra coisa que fala sobre a ordem da vinda de Cristo, há uma palavra de ordem. Em segundo lugar, ouvida a voz do arcanjo. Queridos, a palavra de Deus, quando fala sobre arcanjo, se refere a Miguel, ao arcanjo Miguel. E o Senhor, então, podemos talvez até mesmo afirmar que Deus está passando essa autoridade, este momento, para o arcanjo Miguel, para que quando ele tocar essa trombeta, tudo vai acontecer. E ele então convida todos os reinos angelicais para virem buscar a sua noiva. Então Jesus Cristo voltará com aqueles que já dormiram nele. Jesus Cristo voltará com todos os anjos liderados por um arcanjo, possivelmente o próprio Miguel. Vai ser lindo demais, não vai? Gente, mas que coisa boa. Tomara que esse dia chegue rápido, que vai ser um negócio assim bonito demais da conta. Meu Deus do céu. Outra coisa, queridos. Ressoada a trombeta de Deus. Então a trombeta será tocada. Que sonido que tem essa trombeta, né? A gente imagina aqui por causa das trombetas que tem como instrumentos musicais. Mas aquele instrumento celestial deve ser bonito demais. E deve, querido, também fazer estremecer. A trombeta naquela época era usada para convocar guerra ou para anunciar uma festa. Cá para nós, eu acho que essa trombeta vai ser as duas coisas. Tanto para convocar para uma guerra, quanto para anunciar uma grande festa, preparada para todos aqueles que são filhos do Senhor. E nessa batalha só existe uma arma, como diz Apocalipse, a espada afiada que sai da boca daquele que está assentado sobre o cavalo branco, que está escrito em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Também, queridos, será uma grande festa que não vai acabar. Seremos, por isso, arrebatados com Ele. Versículo 17 nos diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, então seremos arrebatados juntamente com Ele
para o encontro do Senhor nos ares, nas nuvens. E outro momento aqui no versículo 17, estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, é na comunhão dos santos que se pode conhecer a plenitude do amor de Cristo. Essa família que está no céu, esta família ainda não está completa. Não estão todos lá, porque nós estamos aqui, ué. Então está faltando gente lá no céu. Então lá no céu não está completa a família. Mas na segunda vinda é o momento de essa família se encontrar. Você gosta de encontrar com sua família? É bom demais, né? Ver o pai, ver a mãe. Estou morrendo de saudade do meu pai e da minha mãe, gente. Não pude ir lá ver, né, a Nália também, lá em Minas, ver os pais, os parentes, primos, ver irmão, né? Ver alguém próximo a nós. E quando a gente se encontra, gente, é bom demais, é uma festa, não é? Agora você imagina, a gente ver e rever irmãos, aquele povo descendo e ressuscitando, aquele povo subindo, a gente se encontrando, opa, nós aqui, estamos subindo, estamos nessa, vamos juntos. Gente, vai ser bom demais. Essa é a esperança que tem que alegrar o seu coração, trazer consolo nesses momentos de crise que nós estamos passando, pelo amor de Deus. De trazer força para você. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra. E assim, queridos, reinaremos com Ele para sempre. Lá não haverá mais inimigos, haverá os novos céus e a nova terra. Será um estado de bem-aventurança. Não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, não haverá mais o inimigo, não haverá mais pecado, não haverá mais o diabo, graças a Deus. O diabo está no lago de fogo, não haverá mais aquele livre-arbítrio que teve lá no jardim do Éden, somente sobre Adão e Eva, que lhe deram a oportunidade também de fazer o mal, de escolher fazer o mal e o bem. Lá no céu não teremos livre-arbítrio, como de fato já não temos, e louvado seja Deus por isso. Nós, queridos, estaremos para sempre com o Senhor, sem pecado, sem dor, sem inimigo, sem perseguição, sem uma limitação, sem essas coisas que nos fazem nos prender aqui nesta terra, com essas tristezas, essas amarguras, ódios, falta de perdão, traumas, sensibilidades e tantas outras coisas mais. Nós estaremos juntos com o Senhor para a glória eterna, com o corpo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, para concluirmos, há esperança para o crente. A morte não tem a última palavra. Consolai-vos, pois, uns aos outros com isso. A morte não é o ponto final da existência. Nós olhamos para frente não com um desespero ou medo, mas com uma gloriosa esperança. Portanto, queridos, tenha esperança viva em seu coração. A morte não tem a última palavra. Tenha uma vida cristã fervorosa, em louvor, em adoração, pois tudo que Cristo fez na cruz foi por amor a nós, para garantir a vida eterna. Terceiro lugar, viva uma vida de santidade, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Console-se, em quarto lugar, aprendendo mais sobre a situação dos mortos, daqueles que já foram. Aprendendo mais sobre a ressurreição de Cristo, aprendendo mais sobre a vinda de Cristo. Em último lugar, console pessoas que estão de luto, com palavras enriquecedoras. Seja aquele que beneficie a fé do outro, para que ela também seja consolada com essas palavras. Há esperança. Amém?